Oi, 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 senhores e senhoritas! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui para dar continuidade ao assunto classicismo, que foi o assunto também da aula passada, em que eu apresentei mais alguns textos de Luís de Camões, alguns textos líricos dele, para destacar a parte lírico-amorosa e a parte lírico-filosófica da obra dele. Eu apresento agora a poesia épica de Luís de Camões com esta obra que é considerada uma das obras mais significativas, mais representativas da literatura de língua portuguesa. Qual é o conteúdo de Os Lusíadas? Gustavo, vocês já ouviram falar dessa narrativa, porque eu já a apresentei a vocês. Então, ela é uma epopeia da formação do Estado-nação português e da viagem ultramarina dos heróicos navegadores portugueses rumo às Índias, na Ásia, sendo a narrativa perpassada por fatos históricos e pela ficção, com forte apelo à cultura pagã greco-romana. Vocês devem se lembrar de que um dos elementos da literatura do classicismo é o paganismo, e é exatamente isso que se observa nesta obra, Os Lusíadas. Tudo bem? Gustavo, o que você quer dizer com epopeia? Epopeia, pessoal, é um texto épico que apresenta a narrativa, a história de feitos grandiosos, que marcaram a história de determinado povo que, numa obra narrativa como essa, é representado por personagens. No caso dos Lusíadas, os navegadores portugueses liderados por Vasco da Gama, que é o grande herói da trama, os Lusíadas. Então, ser uma epopeia significa isso, uma narrativa sobre feitos grandiosos de um povo, de uma nação representada por personagens heróicos, como esses da obra, escrita em versos. Tudo bem? Então não é uma narrativa como os contos ou os romances que nós conhecemos atualmente. É uma narrativa em versos. Lembram-se daquele assunto, gêneros literários? É importante lembrar-se disso para a compreensão desses assuntos destas aulas. Tudo bem? A estrutura dessa epopeia, Os Lusíadas, é a seguinte: são 8.816 versos escritos utilizando-se a medida nova. São os chamados versos heróicos, ou, como vocês conhecem, versos decassílabos. Então, cada um desses mais de 8.000 versos que compõem a obra apresentam o mesmo padrão métrico. 10 sílabas poéticas ou 10 sílabas métricas por verso. Pessoal, são muitos versos, todos eles padronizados. Essas 1.102 estrofes que constituem a narrativa são escritas de acordo com a chamada oitava rima, que é o padrão que eu apresentei no segundo tópico da estrutura para vocês. AB, 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 CC. Ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro e o quinto, o segundo rima com o quarto e o sexto, e o sétimo e o oitavo rimam entre si. Gente, é esse o padrão que norteia toda a obra, ou seja, cada estrofe dos Lusíadas apresentará exatamente esse padrão. É claro que não necessariamente as mesmas terminações das palavras finais de cada verso estarão ao longo de todas as estrofes. Então, o que poderá haver é, por exemplo, uma estrofe com o padrão DE, 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 FF, mas sempre havendo esse ordenamento das rimas. Esse padrão é o chamado padrão da oitava rima, ok? Os Lusíadas é dividido em 10 cantos, que seriam capítulos, sabem? Capítulos de um romance, por exemplo. Então, numa epopeia, geralmente esses capítulos são chamados de cantos. E eles se dividem em 5 estruturas. Quais são essas estruturas dos Lusíadas? Essas estruturas macro. A proposição, que é a parte da obra em que o autor faz uma espécie de resumo do que será narrado. Nós vamos ler essa proposição daqui a pouco, ok? Existe a invocação, que é uma segunda parte da obra em que o autor faz uma espécie de oração ou de reza, como se estivesse pedindo a certas divindades a bênção ou a inspiração para que o autor escreva o que ele tem de escrever
da forma mais bela possível, não é? No caso dos Lusíadas, o autor da obra, Luís de Camões, faz essa invocação às Tágides. As Tágides, se vocês procurarem no dicionário, são as ninfas do rio Tejo. O rio Tejo, que é um rio português. Então, essa parte da obra é uma parte em que o autor dialoga com essas Tágides como se estivesse pedindo a elas para que elas o inspirem, para que elas o capacitem a escrever uma obra tão bela que esteja à altura do que é o povo português, que é o principal elemento, eu diria, dos Lusíadas. O terceiro elemento é a dedicatória, como eu apontei para vocês. A dedicatória é a parte da obra em que o autor dedica a sua obra escrita a uma figura política importante. No caso da obra, Luís de Camões dedica os Lusíadas ao rei de Portugal à época, que era Dom Sebastião. Então, ele exalta esse rei, ele fala das virtudes desse rei. Importante destacar que alguns desses artistas renascentistas eram patrocinados pelas coroas de seus respectivos países, e é exatamente isso que acontece com Luís de Camões também em determinado momento da vida dele. Então, a dedicatória é feita ao rei português Dom Sebastião. A narração é a principal parte da obra e é a mais extensa de todas, é a parte em que a história finalmente é contada, com os personagens, o enredo, os núcleos narrativos e etc. E por último, o epílogo. O epílogo é uma espécie de conclusão dos Lusíadas, em que o autor fará algumas considerações a respeito do futuro da nação de Portugal. Tudo bem? É isso que será encontrado no epílogo de Os Lusíadas. Essa é mais ou menos, pessoal, a estrutura de outros textos épicos, de outras epopeias, como, por exemplo, Ilíada, Odisseia, Eneida, que eu já mencionei em aulas anteriores e que inspiraram Luís de Camões a escrever também os Lusíadas. Tudo bem, pessoal, até então? Apresento a vocês as 3 primeiras estrofes, então, dos Lusíadas, que fazem parte, que constituem a chamada proposição. Eu coloquei prólogo aqui, mas o certo é proposição, que é aquela parte inicial da obra, da epopeia, em que o autor faz uma espécie de resumo do que ele contará nesta sua obra, ou por meio desta sua obra, ok? As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota e entre gente distante edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Pessoal, esses barões assinalados, suas armas, né, que saíram de uma praia ocidental lusitana, são os navegadores portugueses. Percebam que o autor da obra fala que eles enfrentaram perigos, que eles participaram de guerras, né? E que entre gente distante, entre gente remota, eles edificaram um novo reino. Então ele está falando das conquistas imperialistas do povo português a partir das grandes navegações. As grandes navegações são também um dos elementos centrais dessa obra. Afinal de contas, é a narrativa da viagem dos portugueses, saindo lá da Europa, de Portugal, rumo à Ásia, rumo ao que a gente conhece hoje como Índia. Tudo bem? Na segunda estrofe, ainda da proposição, apresenta-se. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, que foram ampliando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Percebam esse viés imperialista da fala de Luís de Camões? Ele está falando que os reis que enviaram esses navegadores para explorar regiões distantes de Portugal, ao longo da Terra, do planeta Terra, foram os responsáveis por ampliar a fé, o império, nas terras da África e da Ásia, que foram conquistadas, que foram, em certo momento da história, dominadas pelos portugueses, ok? E aqueles que por obras valorosas ou valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Então, Luís de Camões apresenta o que é que ele vai cantar, ou o que é que ele vai
contar por meio desses versos nesta obra. Os valores, o heroísmo, a coragem, a bravura, a força do povo português, representado por Vasco da Gama e os navegadores portugueses que o acompanharam nesta empreitada. Terceira e última estrofe. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta, ou se levanta. Então, o que Luís de Camões diz nessa última estrofe é que todos os heróis da Grécia Antiga, do Império Romano, que tiveram seus feitos contados, eternizados por autores literários, são ultrapassados, perto do que os portugueses fizeram. Percebem o viés nacionalista dessa obra? É disso que eu estou falando. Então, é uma obra extremamente nacionalista, ok? Em que Luís de Camões contará a história do quê, Gustavo? A história, uma parte da história das grandes navegações, encabeçadas também pelos portugueses que saíram de Portugal em Lisboa, como este mapa apresenta para vocês, passando por uma parte da costa africana até chegar à Ásia, em Calecut, em Goa, no que hoje nós chamamos de Índia, no que os portugueses chamavam de Índias à época, ok? Então, a história de Os Lusíadas é basicamente a história dessa viagem de Vasco da Gama até a Índia, de Portugal à Índia, basicamente. É óbvio que, sendo Os Lusíadas uma obra literária, haverá não só elementos da história real, mas também elementos da ficção criados por Luís de Camões para preencher certas lacunas dessa trama. Né? Então, haverá, por exemplo, no início da obra, o Concílio dos Deuses, como eu apresentei para vocês nesta parte da apresentação aí em PowerPoint. Esse Concílio dos Deuses é uma reunião dos deuses da mitologia greco-romana em que os deuses deliberam a respeito dessa viagem. Eles abençoariam ou amaldiçoariam a viagem dos portugueses às Índias. E neste ponto da narrativa existe um impasse, porque, por exemplo, Vênus e Marte, os deuses respectivamente do amor e da guerra, se colocam a favor dos portugueses, acreditando no potencial conquistador deles, na sua bravura, na sua coragem, enfim. Ao passo que outros deuses, sobretudo Baco, o deus do prazer, o deus do vinho, se coloca contra os portugueses, porque Baco é um deus apresentado nos Lusíadas como sendo um deus invejoso. Ele teme que a glória dos portugueses, ao concretizarem essa viagem, se torne maior do que a sua própria fama como deus. E esse Baco, então, vai convencer Netuno, que é o deus dos mares, dos oceanos, a, juntos, frustrarem a viagem dos portugueses. Então, haverá tempestades marítimas, ventos impetuosos, ondas gigantescas, os navios, as embarcações dos portugueses serão danificadas muitas vezes ao longo da narrativa por conta de Baco e Netuno, agindo em conjunto contra os navegadores portugueses. Né? Netuno aceita o acordo com Baco porque Netuno também pensa, puxa, se os portugueses, desbravarem os mares dos quais eu sou o senhor, eu estarei envergonhado. E juntamente com Baco, então, se colocará contra a viagem dos portugueses, que serão, por outro lado, acobertados pelos deuses que eu mencionei anteriormente, Vênus e Marte. Então, há um embate desses deuses da mitologia romana, de inspiração grega, obviamente, ao longo da trama, tudo bem? Então, há esse Concílio dos Deuses, há o episódio de Inês de Castro, que é uma referência a uma história da formação de Portugal, segundo a qual o príncipe Dom Pedro, que, se eu não me engano, era filho de Dom Afonso, se apaixonou por uma moça que era uma simples serviçal, né, da corte, uma mulher então que não estava à altura do príncipe,
altura social dele, de status social dele, pela qual ele se apaixonou. O pai desse príncipe ordenou o assassinato de Inês de Castro, afinal de contas não era a mulher adequada ao filho dele, isso é contado também ao longo da narrativa, né? Então, percebam que o enredo é bem complexo, além da história central, existem outros núcleos narrativos secundários, que são esses, o de Inês de Castro, o do velho do Restelo, que é a história de um velho que, quando os portugueses estavam partindo de Lisboa, lá de Portugal, faz uma espécie de maldição, constrói uma espécie de maldição aos navegadores portugueses, porque, segundo esse velho, o que eles estavam fazendo era uma afronta ao Deus cristão, porque eles estariam desbravando os mares de oceanos desconhecidos. Isso seria um atentado contra o domínio e a autoridade de Deus, enfim, isso é contado na história. Existe também o episódio do gigante Adamastor, que é a história de um gigante que foi transformado em rocha, né, no Cabo da Boa Esperança. E há, por último, mas não menos importante, o episódio da Ilha dos Amores, que é quando os portugueses, depois de terem chegado às Índias, ou à Índia, voltam para Portugal, né? E durante essa viagem de volta, eles param numa ilha em que Vênus, juntamente com Cupido, não é? Flecha as ninfas habitantes daquela ilha, e essas ninfas, ao verem, os portugueses, os navegadores portugueses, se apaixonam por eles. E é um episódio, então, em que se desenrolam algumas cenas eróticas de amor entre essas ninfas e os navegadores portugueses. Então, é uma obra muito vasta, uma obra muito complexa, repleta de elementos da cultura greco-romana e também da história do povo português, ok? Tudo isso, pessoal, escrito de acordo com aquele padrão que eu acabei de mostrar para vocês. Todos os versos decassílabos, todas as estrofes apresentando a oitava rima, ok? Isso faz parte do enredo de toda a trama. Na próxima aula, inclusive, nós podemos fazer a análise da primeira estrofe da obra para vocês perceberem que o uso desses padrões é uma realidade, ok? Então, é uma história super complexa e super padronizada também. Isso reflete um pouco do ideal de razão por parte dos portugueses para a concepção dessas obras. Ou seja, escrever de forma racional significa adequar-se a esses padrões para eles, ok? Para finalizar a minha apresentação, tarefa de casa, finalmente uma tarefa do livro de vocês com questões objetivas. Gostaria de que vocês justificassem essas questões. Então, marquei a alternativa vou sublinhar, ou fazer uma pequena observação nas outras alternativas. Por que é que a A está errada, a B, a C e a D, já que eu marquei a E? Então, interessante que vocês justifiquem todas as alternativas erradas, com pequenas observações, sublinhando o texto, como eu já pedi para vocês anteriormente fazerem, ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Estamos encerrando já esse assunto do classicismo, ok? Na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas questões e encerrar a análise de Os Lusíadas, tudo bem? Não deixem de ler o resumo da obra que eu mandei pelo roteiro, o resumo de Os Lusíadas, tudo bem? Caso vocês não queiram se dedicar à leitura da obra, porque é uma obra muito extensa, a linguagem dificulta a interpretação, porque é uma linguagem dos anos 1500, né? E a sintaxe das orações é muito complexa, truncada. Há muitas inversões que Luís de Camões faz para, inclusive, se adequar àqueles padrões de rimas, àqueles padrões métricos dos quais eu falei. Então, não vou obrigá-los a ler essa obra, não é uma obra do Paz, mas é interessante que vocês saibam, pelo menos, a essência do resumo, do enredo dela, pelo resumo. Tudo bem? Obrigado, obrigado, obrigado e até a próxima. Beijos!